Deus, com todo o seu amor, me mostrou tentar elevar. Foi Deus que me acolheu, me tirou da incerteza. Foi Deus que criou o céu, que criou a terra, me deu abrigo. Foi Deus ele que me abraçou, e Ele é o meu melhor amigo. Foi Deus com todo o seu amor, me mostrou cantar e rezar. Foi Deus na minha mão, na hora que eu mais precisava, parou e me olhou, me deu a paz porque me amava, me deu as boas-vindas. Plantou nova semente, e quando abriu os olhos, estava ali a luz, e eu voltando para a vida. Foi Deus com todo o seu amor, me mostrou cantar e rezar. Foi Deus que me acolheu, me tirou da incerteza. Foi Deus que criou o céu, que criou a terra, me deu abrigo. Foi Deus ele que me abraçou, e Ele é o meu melhor amigo. Foi Deus com todo o seu amor, me mostrou cantar e rezar. Foi Deus ele que me acolheu, e me tirou da incerteza. Foi Deus que criou o céu, que criou a terra, e me deu abrigo. Foi Deus ele que me abraçou, e Ele é o meu melhor amigo. Foi Deus. Estiver na minha mão, que o nosso coração cantar canções de fé. Se não disser que queremos, hoje ainda ver o sol. Se nossos olhos luzes novas cintilarem, que a nossa voz em coro disser sim. Sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão, nosso coração cantar canções de fé. Se pode ser querido, hoje ainda ver o sol. Se nossos olhos luzes novas cintilarem, que a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora.
ondas tocavam os meus pés e perguntei se não era ali que ele está, a pessoa que eu procurar, a figura do rei. Por minha surpresa eu ouvi uma voz me chamar. Essa voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa, não sei explicar. E quando eu percebi que no meu lado brilhava uma luz, quis saber quem era aquele homem, e essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro de seus braços e sorrindo me abracei. Perguntei onde eu podia achar, e ele disse: ao seu lado estarei, basta querer se modificar o amor que faz você viver e se transformar e buscar toda a paz. E se transformar e buscar toda a paz. Tão bela, serena noite, brilho da lua. Suave é a brisa que sopra, o cheiro da rosa, a flor do jasmim. Suave é a natureza, de pura beleza, de um Deus Criador.
sorriso mais belo, o amor mais sincero, pureza do amor. Serena na noite, brilho da lua. Suave é a brisa que sopra, o cheiro da rosa, a flor do jasmim. Suave é a criança correndo, vê a onda batendo e o sol a brilhar. Produz todos que serão levados como operação em todas as formas de vida. Nossos entes queridos não nos deixam desprotegidos. Eles sempre estão ligados. Precisamos dar oportunidade, entrando em sintonia com ações de qualidade. Deus é amor, é transformador.
nós, não trocar nossas energias, nossas alegrias são multiplicadas. Aqueles que partem, só nosso corpo separa, não é mais conversa a quem a terra vê. Um dia frente e verso. Trazendo paz ao coração, essa nossa ligação, sabia que estava ali. E a cada linha que escreveu, me emocionei e fez chorar. Foi entender que a vida segue sim, e nunca terá fim, vamos nos encontrar. Eu te confesso, estava escrito em frente e verso, que me confortou. A sua carta com uma linda mensagem de amor. Agora eu sei, eu entendi que a ligação entre nós dois, eu te confesso, estava escrito em frente e verso, e me confortou. A sua carta com a mais linda mensagem de amor. Agora eu sei, eu entendi que a ligação entre nós dois não terminou. Uma caneta e papel, uma mensagem que chegou, trazendo paz ao coração, essa nossa ligação, sabia que estava ali. E a cada linha que escreveu, emocionei e fez chorar. Foi entender que a vida segue sim, e nunca terá fim, vamos nos encontrar. Eu te confesso, estava escrito em frente e verso, e me confortou. A sua carta com uma linda mensagem de amor. Agora eu sei, eu entendi que a ligação entre nós dois, eu te confesso, está
sei que foi diverso e me confortou. A sua carta com a mais linda mensagem de amor. Agora eu sei, eu entendi que a ligação entre nós dois não terminou. Através da caridade, Ele está presente em nós. E quem sabe pode muito, e quem ama pode mais. Caridade é o elo que nos junta sempre a Jesus. É a fonte de humildade, onde sempre se encontramos. É o bálsamo que cura e também que multiplica o pão. O amor que é sem medida, um farol que mostra a direção. É a arte de amar e de abrir o coração. Caridade é perdoar, compreender e ser bom. Sem caridade não há salvação. Eu não sou nada sem o seu amor. Estender a mão e acolher corações. Caridade é amor, é a nossa missão. Sem caridade não há salvação. Eu não sou nada sem o seu amor. Estender a mão e acolher corações. Caridade é amor, é a nossa missão. Através da caridade, Ele está presente em nós. E quem sabe pode muito, e quem ama pode mais. Caridade é o elo que nos junta sempre a Jesus. É a fonte de humildade, onde sempre se encontramos. É o bálsamo que cura e também que multiplica o pão. Um amor que é sem medida, um farol que mostra a direção. É a arte de amar e de abrir o coração. Caridade é perdoar, compreender e ser bom. Sem caridade não há salvação. Eu não sou nada sem o seu amor. Estender a mão e acolher corações. Caridade é amor, é a nossa missão. Sem caridade não há salvação. Eu não sou nada sem o seu amor. Estender a mão e acolher corações. Caridade é amor, é a nossa missão. Nossa missão é a nossa missão.
Mais uma. Iluminar. Eu não sou nada sem o seu amor. Estender a mão e acolher corações. Caridade é amor, é a nossa missão. Eu sei que eu não sou merecedor, mas nunca me faltasse amor. Às vezes é difícil de entender para que eu possa compreender. Olhando nos meus olhos, agradeço sempre seu amor. Jesus é o nosso farol, a luz da vida. Se eu chorar, enxuga minhas lágrimas. Se eu cair, que tua mão amiga possa outra vez me levantar. Se eu sofrer, venha me confortar. Se eu perder, tua luz seja o farol e o meu guia pra me iluminar. Se eu chorar, enxuga minhas lágrimas. Se eu cair, tua mão amiga possa outra vez me levantar. Se eu sofrer, venha me confortar. Se eu perder, tua luz seja o farol e o meu guia pra me iluminar. A me iluminar. A me iluminar. A me iluminar. Tá, boa noite de novo? Boa noite. Então, uma alegria muito grande tê-los aqui na nossa casa, comemorando o 37º aniversário da casa e o 32º. Há 30 anos a gente promove esse evento, a intenção de propagar a palavra do nosso Mestre Jesus e também ouvindo essas músicas maravilhosas que o Farol Luiz canta. Eu já agradeço a presença de vocês, do Farol Luz aqui, certo?
E fico muito grato. A casa fica muito grata. Bom, eu já chamo o versículo, né? O versículo que pertence à federação, trabalhadora da federação, é uma das vice-presidentes, né? É isso? São 4 ou 3? 3 vice-presidentes. E ela é uma das vice-presidentes da Federação Espírita Paraibana. Mas antes, eu vou chamar o seu Borba, passar a palavra para o versículo, chamar o seu Borba para fazer a presença. Pode ser, seu Borba? Vamos fechar os nossos olhos para agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, comemorando essa data festiva do Semiluz. Encaramos que Semiluz é uma estrada longa, mas sempre iluminada por Jesus e pela espiritualidade, e agora também por João e Eva, que estão lá no mundo espiritual trazendo intuições para que o Evangelho seja divulgado e penetrar em nossos corações. O versículo trazendo esse fruto do sertão, de Cajazeiras, traga também uma mensagem acolhedora para os nossos corações, que possamos vibrar em harmonia com estas músicas que foram aqui interpretadas por esse farol de luz que nos iluminou e haverá luz iluminar por toda a vida. Jesus, continue nos abençoando hoje, agora e sempre. Graças a Deus. O versículo palavra sua, que eu fiz aqui para você essa noite. Boa noite a todas e amados. Boa noite. É com muita alegria, né, que nós nos encontramos nesta casa na noite de hoje e nós trazemos um abraço muito fraterno, né, de todos que fazem a diretoria executiva da Federação Espírita da Paraíba. E aqui o Paulo estava falando e eu estava fazendo uma viagem no tempo, porque há 30 anos nós estávamos aqui no primeiro Semiluz, né, com a abertura de Menezes, e a gente estava passando por João Pessoa, juntamente com o Tomé, que era o coordenador da época, e nós estávamos aqui neste salão assistindo a esse evento. Em 1989, nós tivemos a felicidade de viajar com o Bob, com Sandra, né, com o seu Araújo, com Dona Eva, para aquela viagem que eles fazem para visitar Chico Xavier e Uberaba. São lembranças tão bonitas, né, que a gente guarda no coração. E hoje nós estamos aqui nesta noite, contribuindo, né, da nossa modesta contribuição para que esse trabalho continue trazendo tantos frutos para nós. O tema que está proposto esse ano eu achei muito interessante, não é? O Evangelho em defesa de todas as formas de vida. É muito abrangente, muito. Eu sei que ao longo desse mês outros expositores estiveram falando desse tema e infelizmente eu não pude assistir nenhuma palestra esse ano. Mas eu confio na espiritualidade, né, na intuição dos espíritos amigos,
para nortear a nossa fala e o nosso pensamento na noite de hoje. E nós gostaríamos de começar nossas reflexões com a questão 880 de O Livro dos Espíritos, para a gente começar refletindo sobre a importância da vida, o valor da vida, o motivo, né, da gente defender a vida. Então, Allan Kardec pergunta aos imortais qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E Verdade responde que é o de viver. O primeiro de todos os direitos é o de viver. Exatamente por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, e nem muito menos de fazer qualquer coisa que venha a comprometer essa vida. Se nós formos para a nossa Constituição, que é de 1988, a gente vai ver no artigo 5º a ênfase como ele defende, como ela defende a vida, a liberdade e a segurança. Então, no artigo 5º está dito o seguinte: todos são iguais perante a lei. Ou seja, se a gente interpreta essa primeira frase à luz da doutrina espírita, ficaria assim: todos somos iguais perante Deus, né? Deus nos fez iguais. Então, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o Estado brasileiro tem o dever de garantir aos brasileiros e aos estrangeiros que aqui moram a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança que procede. Porque se nós não tivermos o direito à segurança, não haverá sentido, né, de viver. E tanto a questão 880 do Livro dos Espíritos como o artigo 5º da nossa Constituição vai refletir o que está lá no livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz o seguinte: do homem é o mundo, manifestação de Deus. É sinal da presença de Deus aqui na terra e é vestígio de sua glória. Então, como a gente pode ver, ao longo dos milênios, as nossas leis e as notícias que a espiritualidade traz para a gente, vem refletir esse versículo que está lá no livro A Gênesis. Porque a vida é Deus que nos outorga. Existe um mito, né, de Adão e Eva, que Deus fez o homem de barro, depois nos soprou nas narinas, dando vida. A doutrina espírita vai nos mostrar a longa viagem ao longo dos milhões de anos que o princípio inteligente tem feito para atingir o que nós já atingimos até agora: a razão, o pensamento, a vontade e todos os atributos, né, que são próprios e naturais do espírito, que nos são outorgados por Deus. Por isso que todos nós temos esse anseio, um anseio de alguma coisa. E a maioria de nós não sabem por quê. Mas é um anseio de buscar Deus. Eles tocaram aqui na música, né? Muito linda a apresentação de vocês, principalmente quando tocaram a música Caridade, não é? Nós somos os realizadores do Congresso Espírita da Paraíba. E essa música é maravilhosa, nos toca profundamente o coração. E nós temos esse anseio, essa ânsia de chegar a Deus, né, de atingir o divino que há em nós. Só que, mesmo a gente ter intrínseco no coração a centelha divina, muitos de nós fizemos escolhas muito tortas, muito equivocadas. E nos confundimos muito, e nos iludimos muito na vida, buscando uma felicidade que na verdade não existe. E é a felicidade de ter, como bem coloca João de Anjos. Nós somos espíritos numa experiência terrena, mas quando a gente chega aqui, como a gente passou pelo período do esquecimento, quando vamos reencarnar, a gente pensa que é da terra. E a gente passa a viver
como se nós fôssemos materialistas. A gente passa a viver como se nós precisássemos apenas de coisas, né, de ter, de possuir, de posse, e isso vai aumentando o vazio dentro de nós. E aí, ao invés de ficarmos felizes, a gente vai perdendo a dimensão da vida e a gente vai ficando com esse vazio existencial, que a Joana fala, né, de um vazio existencial. E por conta disso, dessas escolhas equivocadas, nós construímos esse contexto que a gente vive hoje de sofrimento, de desigualdades, né, de tantas coisas que mexem com a gente, que tiram o nosso sono e que não permitem que a gente seja feliz. Mas é importante a gente lembrar que muitas coisas que foram implantadas no seio da sociedade, mundo afora, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, ela tem uma justificativa. E a Joana, na sua obra, na sua série psicológica, que começa com o livro, né, Jesus e a Atualidade, ela vai tocar muito nesse ponto. Ela vai estar sempre falando. Porque quando nós pensamos no homem terreno, quando nós pensamos no homem do ter, do possuir, do homem de posses, nós vamos estar atendendo, né, a uma proposta utilitarista, a uma proposta hedonista, que diz que nós temos que ser felizes a todo custo. E que esta felicidade, ela vem através de conquistas aqui na Terra. Então eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ser o mais rico, eu tenho que ser o que faz mais sucesso. E aquelas pessoas que não têm as mesmas possibilidades que eu, as mesmas oportunidades, elas podem ser deixadas de lado porque elas vão agregar felicidade, né, bem-estar aonde elas estiverem. E aí, quando a gente anda numa cidade como João Pessoa e tantas outras, ou melhor, todas as outras do nosso país, a gente vai ver que tem os bairros nobres nas cidades, os bairros de classe média, os de classe média baixa, os bairros pobres e os bairros miseráveis. E eles são todos separados uns dos outros, bem separadinhos. Né? E às vezes a gente tem um projeto social lá na federação e a gente faz a visita a esses lares e eu fico me perguntando, né, se fosse Jesus que viesse hoje, para onde era que ele ia? Será que ele ia para o Altiplano? Para Cabo Branco? Né? Lá para Miramar? Ou será que ele ia lá para o Campo do Urubu? É assim o nome, né? Que foi o bairro mais feio que eu já fui. É interessante. Porque se Jesus veio dizer que ele é a vida, e vida em abundância, e ele abraçou todo mundo com quem ele viveu, ou que ele encontrou, se fosse hoje, para onde ele iria? E o pessoal de Campina Grande, né, tem um projeto muito bonito, que eles realizam todo ano no Natal, e o nome do projeto é Onde Jesus Passaria o Natal. O próprio aniversário dele, né? Onde Jesus passaria o aniversário dele. E eles fazem uma festa bem bonita, eles escolhem o bairro mais pobre, mais longe, né, que as pessoas são mais sofredoras, para passarem no Natal, é a noite de Natal mesmo. Eles vão passar lá nesse lugar. Então, essa proposta utilitarista, essa ética utilitarista, ela trouxe muitos prejuízos à sociedade. Principalmente a mulher, as crianças, né, as pessoas abandonadas, as pessoas vulneráveis, de todos os segmentos. Porque nessa ótica utilitarista, o valor da pessoa está atrelado à sua utilidade. Então, qual é a sua utilidade? Você serve para o quê, igreja? Agora vejamos, a pessoa é cega, é surda, é muda, é manca das duas pernas, não
tem mão, não tem braço. Como é que faz? E aí a gente vê lá no Rio de Janeiro uma ONG com pessoas que não têm nem mão, com pessoas que não têm nem mão, nem braço, e na maioria das vezes nem pé, nem perna. E eles fazem um trabalho maravilhoso de arte, que são os pintores com a boca e os pés. Então, quem não tem nem braço nem perna, pinta com a boca, pega o pincel com a boca. A arte deles, as obras deles são belíssimas. Mas, né, nessa proposta utilitarista, eles poderiam muito bem serem segregados da sociedade. Eles não teriam utilidade. E isso, em várias regiões do mundo, teve uma repercussão imensa, que o diga a Alemanha hitleriana. Então, a gente vai ver em outros países do mundo que viveram muito intensamente essa proposta utilitarista. Porque queriam construir uma raça pura. Uma raça que não tivesse nem negro, nem aleijado, nem cego, nem doente, nem. E a gente sabe dos prejuízos que foram deixados. Porque é uma ideologia muito forte que vira a cabeça da pessoa pelo avesso. Então, o critério de dignidade pessoal dessa proposta não existe. Não existe. E até hoje, repugna a gente assistir determinados filmes, como A Lista de Schindler, que vai retratar exatamente o que acontecia, né, no contexto daqueles horrores da guerra, em nome de uma raça pura, em nome de uma raça ariana. Então, nessa proposta, né, que não pensa o ser humano como um todo, e apenas o que tem, que é utilitário, muita coisa se desandou no mundo. E é por isso que a Joana vai dizer na sua obra Plenitude, que o utilitarismo e o hedonismo sobre os quais constrói as suas aspirações são os responsáveis pela ótica distorcida da sociedade atual. Então, hoje, principalmente as desigualdades sociais, principalmente o preconceito, o machismo, a violência desrespeitosa, né, contra a mulher, contra a criança, contra vulneráveis, é herança. A gente poderia até dizer assim, é uma herança maldita, né, desse tempo. Porque essa teoria, que tem como um dos seus princípios o bem-estar, confunde a cabeça da gente. Porque se diz assim, o bem-estar da maioria, aí os incautos, né, parece assim, não, mas tá certo, né? Se a maioria está bem, então tá bom. Não tá bom. Não tá bom, porque e se eu for aquela minoria que estou lá, só um? E essa proposta não tem nada a ver, não é, com as recomendações de Jesus de fazer ao outro apenas o que você quer que o outro te faça. O mais grave disso tudo é que essas ideias foram dirigidas para os governantes. Porque são os governantes que são responsáveis pelas políticas públicas. Então, quais são as políticas públicas que nós temos hoje? Elas atendem todo mundo? Na hora que eu estiver doente, que eu for no hospital público, tem vaga para me atender? Lá no posto de saúde tem vaga? Lá no CRAS, no CRES? Tem vaga? Não tem. Porque não atende todo mundo. Exatamente por isso. Porque não há um olhar igual para todo mundo. Quem pode pagar o plano de saúde, paga. Quem pode pagar o tratamento particular, paga. Quem não pode, vai para a fila do SUS. E quanto tempo você vai passar esperando uma consulta? É um dia, uma semana, um mês, um ano? Tem lugares por aí agora que você passa 1 ano e meio na fila esperando o agendamento de uma cirurgia. E é por isso que muita gente vai exatamente desencarnar na fila. Então, nessa linha de raciocínio, a Joana, da mesma obra Plenitude, ela vai dizer assim:
o que deu ensejo a ela afirmar na sua obra que as filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta no prejuízo da pessoa. Porque nós vamos estudar no Espiritismo que o sofrimento faz parte da nossa evolução. A questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Atingir a perfeição, passando por todas as vicissitudes da existência corporal. A gente é gestado, a gente nasce, a gente cresce, a gente vive, e aí agora a gente está no processo de envelhecimento. E tudo isso causa um desconforto. Porque ou a gente está esticando para crescer e crescer dói, ou a gente já estabilizou, ou a gente está encolhendo, né? Porque quando a gente está na senilidade, a gente vai encolhendo um pouquinho, vai encolhendo. E de toda forma, a gente tem um desconforto, mas isso faz parte do processo de crescimento da gente. Então, ela vai dizer que as doutrinas utilitaristas, ela repete isso várias vezes, gente, nessa obra. As doutrinas utilitaristas, ela vai nomeá-los de pensadores precipitados. Pensadores precipitados. Porque essas teorias apresentaram como proposta o suicídio como solução, a eutanásia, o aborto como mecanismo de fuga para superar as situações aflitivas e a pena de morte, como recurso punitivo em demonstração de conduta materialista e muito ácida. Graças a Deus aqui no Brasil nós não temos pena de morte. Mas nós escutamos muita gente dizer, se tivesse, graças a Deus não temos. Mas muitos países mundo afora têm pena de morte. Muitos países têm. Aqui no Brasil nós não temos, não é, a nossa lei não permite o aborto. Nós temos o aborto só em 3 condições. Nos casos de anencefalia fetal, nos casos de gravidez que colocam em risco a vida da mãe, ou em caso de estupro, caso a mãe não queira levar essa gravidez a termo. Mas muitos países mundo afora, o aborto é liberado e as mulheres fazem o aborto como se toma um copo com água. E essa é uma questão muito delicada, que traz muito sofrimento, que mexe muito com a criatura humana. Porque nós fomos criados por Deus para defender a vida, para garantir a vida, para cuidar da vida. Por exemplo, eu sou mulher e nesta encarnação eu gestei 2 vezes. Ali a minha filhota, a minha caçulinha. Então, como é que eu, que recebo de Deus o santuário divino, para guardar uma vida durante 9 meses, e eu vou atentar contra essa vida? Ah, mas tem os argumentos, e são muitos os argumentos. A mulher foi estuprada. Por quê? Por uma pessoa que tem a obrigação e o dever moral de protegê-la. Porque a lei diz que o mais forte tem que proteger o mais fraco. Então, como é que um homem vai estuprar uma mulher porque ele tem mais força do que ela? Ah, mas foi uma criança que foi violentada. Mas cadê o pai e a mãe da criança? Onde é que estava? Como é que estava cuidando dela e deixou acontecer isso? Ou não viu? Então, esse assunto, esse tema, apesar dele ser muito discutido no Brasil, em todos os lugares, né? Nas universidades, nas escolas, nas ONGs, nas igrejas, nas casas espíritas, nos fóruns de justiça, mas é um assunto que traz muito sofrimento. Porque mexe, não é, com os nossos brilhos, mexe com a nossa moral, mexe com a nossa integridade. E outra coisa, não é? A gente estava falando agora dos casos em que o aborto pode ser liberado. Mas isso resolve o problema da violência? A mulher foi estuprada, ela não quer ter um filho, ela tem o direito, tá certo. Mas o fato dela abortar vai apagar da vida dela aquela violência? Apaga? Não apaga, já. Não apaga. É sofrimento 2 vezes. Então, assim, é como se a sociedade, de modo geral, você já foi penalizada,
né? Você já foi brutalizada, porque o estupro é um crime hediondo. Então agora você vai ser penalizado pela segunda vez. Porque você vai arrancar das suas entranhas, um ser que está ali se desenvolvendo, e você tem o dever moral de proteger aquela vida. Então, como é que a gente fala de dignidade no nosso país, na nossa casa espírita, quando este ano 2024 até maio, 12 mil denúncias já tinham sido feitas de abuso sexual só com crianças e com adolescentes. Crianças a partir de 4 anos de idade e adolescentes. Como é que a gente fala de dignidade, de amor ao próximo? Como é que a gente fala de caridade, como está na música? Gente, essa questão, ela é muito delicada. E nós, os espíritos, precisamos estar atentos, não é? Quanto a isso. Porque muitas crianças e adolescentes, e mulheres também, adultas, elas são violentadas pelos seus parceiros, pelos seus amigos, por pai, avô, por irmão, por cunhado, por uma pessoa que está ali que você confia nela. Pesquisando esse tema para falar hoje, eu li vários relatos, inclusive de uma moça que foi estuprada por um rapaz que já era amigo dela há 2 anos. Então, se você convive com uma pessoa há 2 anos, você tem um amigo, que você sai com ele, que ele frequenta a sua casa, que você frequenta a casa dos amigos com ele, então você confia nessa pessoa. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem e muito, não só no nosso país, acontece no mundo, pelo mundo afora. Então, nós precisamos ter um olhar mais delicado, um olhar mais humanizado, né? Um olhar mais amoroso para todas essas questões, porque pode ser que a gente esteja convivendo com isso na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família. Então, o Brasil, o nosso país, ele dispõe de políticas públicas de enfrentamento ao combate à violência sexual, principalmente de crianças e adolescentes, com base na nossa Constituição, com base no Código Civil, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí nós vamos encontrar, além das leis, né, que protegem, nós vamos encontrar algumas campanhas que são bem bacanas, que se vocês escutarem falar nelas por aí, e tiverem a oportunidade de contribuir de alguma forma, uma delas, que é realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos, tem o seguinte tema: quebre o ciclo da violência, campanha 18, porque o Dia Nacional contra a Violência de Crianças e Adolescentes é o dia 18 de maio. Seja uma pessoa que denuncia, que acolhe e que ama essa pessoa. E aí, essa campanha, né, o eixo central dela é muito parecido com o que a gente faz nas nossas casas. Porque o objetivo principal da casa espírita é acolher, consolar, esclarecer. É para isso que nós abrimos uma casa espírita. Então, se nós temos a oportunidade de fazer um trabalho nessa área, será muito bem-vindo. E tem uma outra campanha que eu acho bem interessante, é o Faça Bonito, proteja nossas crianças e nossos adolescentes. Quanta coisa a gente pode fazer, né? Aqui tem o educar. Então, quanta coisa a gente pode fazer para que as nossas crianças estejam sob os nossos olhares. E isso é proteger crianças e adolescentes. Quando a gente desenvolve alguma atividade que coloca elas num patamar de igualdade com a gente. Porque ali elas estão salvas de agressões. Elas estão salvas, né, de abusos. Então, a ideia dessas campanhas é exatamente convocar a sociedade para que a gente tome parte nessa discussão. Mas que a gente também olhe, a gente também tenha um olhar atencioso.
Porque o nosso Estado brasileiro, ele tem obrigação, é um dever de proteger, mas ele não dá conta. Nós temos as Forças Armadas, né? Nós temos a nossa defesa constituída, mas não dá conta. Sempre quando chega, já aconteceu um fato. Aí vai prender, né? Processar, vai cuidar de outra forma. Quando, na verdade, o mais importante a fazer é exatamente evitar. E quando eu falava agora há pouco, né, da lei que dá o direito ao aborto, tem uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. As leis, de modo geral, elas são feitas para assegurar os nossos direitos. Né? Então, para isso que existem as leis. A lei divina nos rege em todos os âmbitos da nossa vida. A lei humana, que é a nossa lei civil, com base na nossa Constituição, é para regulamentar toda a nossa vida na sociedade. Então, são muitas leis, são muitos decretos, são muitas normas, são muitas coisas. Mas não dá conta. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está preocupado em fazer a sua melhoria moral. E quando diz assim, a mulher tem o direito de fazer o aborto, só o aborto, foi dado a ela o direito dela escolher se ela queria ser estuprada ou não, por aquela pessoa que ela confiava. Foi dado a ela esse direito, ela teve essa liberdade. E a criança? Gente, uma criança de 4 anos abusada. Ela não sabe nem como fazer essas coisas direito. Ela só quer brincar, não é? Comer as coisas gostosas que ela já conhece. Foi dado a ela o direito dela fazer a escolha? Não, eu quero ficar brincando aqui nessa sala com as minhas bonecas até eu cansar de brincar. Foi dado a ela esse direito? Não foi, gente. E nós, na qualidade de espíritas, cristãos, nós precisamos fazer essas reflexões. Nós precisamos pensar nisso. É um direito troncho, um direito torto, que vai deixar a pessoa mais machucada do que ela já estava. Então, a nossa Constituição, ela nos assegura um Estado democrático de direito. Mas não dá conta. Não dá conta. Porque se desse conta, até maio de 2024, a gente não teria 12 mil denúncias de abuso de criança, só de criança. E eu não sei se aqui está incluído os casos de pedofilia, mas não está incluído os estupros de mulheres adultas, só de vulneráveis. Só dentro. Então, é alarmante, é repugnante, é feio, não é? Porque nós temos um sistema de segurança pública. Nós temos, mas não dá conta, não é? E nós temos muitos outros tipos de ameaça à vida. Muitos, não são só esses, né, da violência sexual que nós estamos citando. Como eu falei agora há pouco, não é? Nós não podemos negar as dificuldades que as pessoas que estão na linha de vulnerabilidade e pobreza passam. Não dá para a gente negar. Pessoas que têm a sua vida agravada pela segregação social. Então você é muito pobre, então vá mais para lá, mais para lá, mais para lá, mais para lá. Então, quando os governos, isso é para a instância municipal, para a instância estadual, para a instância federal, quando vão fazer os conjuntos, né, de casas, onde é que vai construir as casas? Para ficar o povo. Cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Que tem pessoas que gastam 3 horas de transporte para chegar no emprego, lá não sei onde. Porque não existe uma preocupação com esta pessoa. Ela tem que ser afastada do centro da cidade. Que é para quando os turistas chegarem aqui nas nossas praias, não ver as pessoas, os pedintes. Então elas têm que ir bem mais para longe. E tem uma história muito interessante. Os moradores de rua. Porque aí tem as casas de apoio, tem as ONGs, tem as casas espíritas que fazem trabalho com esse povo. Mas eles não querem sair da rua. E aí tem gente que diz assim, não adianta ajudar eles. Eles não querem sair da rua, eles querem ficar morando na rua. Não, eles não querem ficar isolados. Eles querem ficar junto com as pessoas.
E o lugar deles ficarem junto com as pessoas, não é, convivendo com elas, é na rua. Porque na rua passa gente toda hora, para lá e para cá, e eles estão vindo. Então, o que nós podemos fazer para defender a vida? Para atender o enunciado, a definição do tema do seminário desse mês do Senil. O que nós podemos fazer para defender a vida? A vida que requer muito de nós, em acolhimento, em amor, em dedicação. E não é só com a minha parentela. Lá em casa a gente tem mamãe que é acamada, já há 7 anos a gente cuida dela. Não é só cuidar de mamãe, não é só cuidar do papai, não é só cuidar dos filhos, do marido, da esposa. É do Filho de Deus e da Filha de Deus. Quem é esse? Quem é esse cidadão e quem é essa cidadã? Que é denominado Filho e Filha de Deus. Quando nós nos propomos a cuidar, a gente não vai olhar quem é a pessoa, porque a gente vai considerar todos, principalmente aqueles que são mais rejeitados, aqueles que são mais ameaçados, aqueles que são mais excluídos. Então são muitas ameaças à vida humana. Lá em São Paulo, todo mundo viu, o mundo inteiro viu. A prefeitura mandou colocar um monte de toquinho de cimento debaixo da ponte, para os mendigos não irem para lá, porque os turistas passam e vêm. E o padre Lancelotti foi lá com a micareta e arrancou os toquinhos tudinho. Gente, essa questão, ela é muito séria. Porque isso denota a falta de respeito pela criatura humana. E são outros atentados à vida. Nós temos aqui no Brasil uma lei federal, a lei número 9.605, que é de 98. É bem antiga, né? Tem a mesma idade da viagem que a gente fez para o verão, né, Sandra? Bem antiga. E essa lei, ela protege, ela defende, ela trata dos crimes ambientais. Dá para acreditar que a gente tem essa lei? Dá para acreditar? Porque se a gente for ver o tanto de coisas que a gente tem sobre os aplausos das autoridades e da sociedade civil como um todo, como por exemplo, as vaquejadas, os rodeios, as rinhas de canário, de galo, de cachorro, do monte de coisa, a caça, a pesca predatória, o tratamento que se dá aos animais. Os animais de tração, eles são muito judiados pelos seus donos. E eles botam os animais para trabalhar até a exaustão. Gente, isso é altamente desumano. E a gente vê isso na rua e a gente faz de conta que não vê. A gente vira o rosto para o outro lado para não ver o sofrimento do animal, porque a gente não quer se envolver com o dono do animal. Porque ele vai olhar para a nossa cara e vai dizer: o animal é meu, eu faço dele o que eu quiser. Qual é a diferença da escravidão? De pouco mais de um século atrás? O escravo é meu, eu ferro quem, corto a língua dele, né, corto os pés. Gente, é muito sério isso. Nós estamos de posse do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos. E o que dizer da agressão ao meio ambiente? Não só no Brasil, no mundo inteiro. É como se a gente fosse uns tontos, né, assim, como diz Sandra Borba, um lesado, né? E a gente não entendesse que se a coisa não tiver um freio, a vida na Terra vai ficar inviável. A gente vive como se a gente não soubesse, né, das civilizações que se acabaram, como os incas, como os maias, como a Cândida, que os estudiosos vão dizer que ali houve a escassez de tudo. Então nós temos muitas regiões desérticas na Terra. Por quê? Nós vemos agora muitos cientistas gritando, alertando a gente para
manutenção e a preservação dos rios doadores que nós temos aqui no Brasil, porque a Amazônia, né, é a maior floresta tropical do mundo, e a água sai de lá em forma de vapor, nas nuvens, que eles chamam de rios voadores, e vai beirando a Cordilheira dos Andes todos até chegar no sudeste, no sul do país, para transformar em chuva. E a gente faz de conta que nunca assistiu um documentário desse, que a gente não sabe, e vai lá contaminar os rios, cortar a mata, queimar a mata. Isso, ano após ano, década após década, século após século, a gente sabe exatamente no que isso vai dar. Então, no Livro dos Espíritos tem uma questão, que eu até já falei nela hoje, né? Que é a questão 132, que Allan Kardec vai perguntar o porquê da encarnação. E essa resposta sinaliza que aqui na Terra nós vamos ter dificuldades, sim. Nós vamos sofrer. Mas não é um sofrimento que a gente não comporta. Não é um sofrimento que a gente não supera. Porque o sofrimento faz parte do nosso processo de evolução. Para a gente entender o porquê das coisas. Então, se eu tenho um sofrimento porque eu comi uma comida que não era para comer, e aquilo me acarretou algum distúrbio, ou intestinal, ou de outra coisa, então aquilo é um alerta para mim, não é um castigo. Aí eu preciso entender que eu não devo me desarmonizar com o meu organismo. E isso começa com os nossos pensamentos. Quando a gente pensa coisas erradas, né? Ciúme, ódio, vingança, inveja, a gente fica com o corpo da gente intoxicado dessas vibrações deletérias. Que é por isso que as casas espíritas fazem um trabalho muito interessante, que se chama paz. Né? Então tem uma equipe que se prepara, a pessoa vem, está muito desorganizada mentalmente, emocionalmente, então ela entra na fila, toma o seu passe, e é como se ela tomasse um banho e reorganizasse o seu pensamento e as suas emoções. Isso é muito importante, mas a cura vem de nós mesmos. Nós que temos que cuidar dos nossos pensamentos para que os conflitos psicológicos não tomem conta da gente e não adoeça a gente. A Joana de Anjos, nessa mesma obra, Plenitude, ela vai dizer que é exatamente a desorganização dos nossos pensamentos que vai adoecer as células do nosso corpo. Então, as bactérias, os vírus, os fungos, eles estão dentro do nosso corpo movimento naturalmente. Mas quando nós desarranjamos o nosso emocional, aí elas ficam tudo doidas, né? E atacam os nossos órgãos. E é por isso que muitas vezes os antibióticos não vão fazer o efeito esperado. Pode até matar as bactérias, mas o equilíbrio energético, ele vai ter dificuldade, né, de se restabelecer se a gente não fizer esse trabalho de reorganização, de equilíbrio emocional. E neste sentido, as casas espíritas podem fazer muito pelas pessoas. Porque da forma como foi anunciado há décadas atrás, eu lembro demais, lá nos idos da década de 80, início da década de 90, os expositores espíritas, principalmente Divaldo e Raul Teixeira, que eram os que na época, né, faziam mais sucesso no Brasil, os que vinham para cá, para o Nordeste, eu escutei eles falando muitas vezes, né, que a depressão era a doença do futuro. Que muitas pessoas iam desenvolver a depressão. E que os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos iam ficar cheios. A gente já chegou no futuro. Hoje, a conversa é assim. Você faz terapia? Você faz terapia? É assim, fazer terapia hoje é obrigatório. No tempo da minha juventude, no início da minha fase adulta, eu não conhecia ninguém que fazia terapia, do meu ciclo de amizades, nem dos meus colegas de trabalho. Hoje, eu não conheço quase ninguém que não faz terapia. Porque é sempre assim, você está na terapia, tem que fazer terapia. Então, nós já chegamos no futuro, gente.
É muito distúrbio psicoemocional do jeito que foi anunciado. Como agora está se anunciando, né, o desequilíbrio ambiental e a gente fazendo vistas grossas, né, fazendo ouvidos mudos. Então a mensagem cristã é uma mensagem de vida. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Mas como é que Jesus trouxe essa vida para a gente? Como é que Jesus defendeu a vida e nos ensinou? Qual foi o exemplo que ele deixou para a gente? Né? Principalmente o exemplo de como a gente tratar as outras pessoas. Como foi que Jesus tratou os diferentes? Teve alguma vez que Jesus chegou junto a uma pessoa e disse assim: ei, você é prostituta. Ei, você é ladrão. Ei, você traiu sua mulher. Ei, não. Ele abraçou todo mundo e trouxe para si. E quando ele era instado a arbitrar, ele fazia como ele fez com a mulher adulta. Sentou no chão, escreveu no chão os defeitos dos homens. E ainda disse assim: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E quem foi que teve coragem de atirar a primeira pedra? Ninguém. Porque, gente, nós somos imperfeitos. Nós somos falíveis. Nós somos perfectíveis, mas nós somos falíveis, todos nós. Então, se eu estou até aqui sem cometer um erro grave, mas amanhã vamos cometer. Quem disse que não? Qualquer um de nós pode. Isso foi dito a Chico. Chico ficou muito triste porque tinha acontecido umas coisas com ele. E ele foi perguntar a Emmanuel: por que você deixa acontecer comigo? Aí Emmanuel disse: para você ficar sabendo que você não é infalível. Eu digo: ai meu Deus, imagina eu, né? Então, como é que a gente ama o próximo, como Jesus disse? Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros somente o que você quer que o outro faça para você. Essa é a medida de todas as coisas. Medida da igualdade, medida da justiça, né? Porque esse argumento de Jesus, ele é muito forte. Todas as vezes que eu for fazer alguma coisa para alguém, eu tenho que perguntar se eu gostaria que ele fizesse para mim. Eu gostaria? Não, então eu vou fazer para outra pessoa. Então, eu estou convivendo com uma pessoa que é menos inteligente do que eu. Ah, mas eu não tenho paciência com ela, não. É burra. Eu digo uma coisa para ela 10 vezes, ela não entende. É assim que tem que ser? É assim que tem que ser? Não. Não foi isso que Jesus ensinou para a gente, não. Então, quando a gente estiver convivendo com pessoas de todo jeito, de toda qualidade, de todo nível social, a gente precisa tratar a pessoa como ela é. Antes da pandemia, nós fomos fazer um Natal lá numa comunidade chamada Nova Jerusalém, que fica lá não sei aonde, do lado do Conde, e nós fomos para um centro de convivência do Estado. Aí tem assistente social, tipo, eu fui trabalhar por lá, tudo, nós levamos tudo, botamos tudo dentro do ônibus e fomos para lá. Aí quando chegou lá, era gente demais, gente, era mais de 400 pessoas. Aí nós pedimos à assistente social que trouxesse gente para ajudar a gente. Tinha que organizar a fila, tinha que distribuir os brinquedos, tinha que distribuir as feiras, tinha que distribuir a comida e tudo mais. E trouxeram 2 rapazes. Depois que os rapazes estavam ajudando a gente, foi que eu percebi que eles tinham tornozeleira eletrônica. Aí eu disse: quem serão? Eles 2, né? Mas eles já estavam ajudando a ficar. Daqui a pouco chegou uma pessoa e disse assim: bota esses rapazes para fora, são 2 bandidos. Olhem para os pés deles. Você está vendo? Meu filho, vem cá, faça aqui. Gente, nunca nós fizemos uma coisa tão organizada. Porque eles botaram moral. Então, assim, aqui é a fila dos brinquedos. Aqui é o menino, brinquedo do menino. Aqui é as meninas. Ninguém passa para cá, ninguém passa para cá. Ei, você já recebeu, viu? Os meninos recebiam o brinquedo, ia lá fora, quando o brinquedo voltava, mas eles tinham uma memória e água. Quando foi na hora de distribuir a cesta básica, do mesmo jeito, meninos, vem cá, esses 2 meninos fizeram sucesso. Nós abraçamos eles, nós beijamos eles, nós
almoçamos com ele sentado à mesa. Porque como é que eu vou falar de uma coisa que eu não faço? Se Jesus disse, faça ao outro só o que você quer que o outro faça, se fosse eu que fosse o bandido, ou se fosse eu que estivesse presa, eu ia querer que as pessoas me tratassem bem. Lá em Cajazeiras a gente faz o trabalho, né, Coronel? Lá no presídio feminino, lá em Joaquim Cajazeiras. E é muito doloroso estar ali com elas, escutar a história delas, não é? E o pessoal que trabalha lá diz assim, não chegue perto da grade, não chegue. Aí eu nem pergunto por quê. Tem uma delas, que é a esposa do meu sobrinho, no versículo, não chegue perto. Por que não vou chegar perto, minha gente? Se é o que elas mais querem na vida delas é que você chegue perto, que você segure na mão delas, que você fale alguma coisa. Não tem uma grade ali separando a gente? Não é? Não tem uma grade separando a gente. Então, é importante a gente observar que amar o próximo, não é? É a gente tratá-lo como ele realmente é, um ser humano, que está passando por um equívoco imenso. Mas ele tem uma centelha divina dentro dele. Um dia essa centelha vai desabrochar. Um dia ele vai ser um espírito de luz. Então, quando Jesus olhava para as pessoas, ele não via o marginal que estava ali na frente dele. Ele via o ser de luz, que aquele espírito ia se tornar. Então, são esses gestos com base no amor que vai realmente levantar a pessoa, libertar a pessoa das suas cadeias, né, dos seus erros, né, dos seus arrependimentos, das suas culpas. Então, atender o convite de Jesus para a simplicidade é entender o papel do amor no cuidado, nesse contexto que a gente vive. Não é a gente ficar esperando que todo mundo fique zen, para a gente também ficar zen com eles, não. É exatamente com essas pessoas que estão com a gente. Então, a nossa mensagem final é: ame. Ame e faça o que você quiser, mas primeiro ame. Se a gente conseguir amar, a gente vai entender a natureza humana. A gente vai entender que todos nós estamos aqui no nosso momento. Mas nós vamos sair dessa situação atual que a gente está, e a gente vai se tornar uma pessoa muito melhor. Aí a gente não vai desprezar ninguém. Qualquer pessoa que vier para nós, a gente vai olhar para ela e vai ver nela um filho de Deus. Que se não for hoje, será daqui a 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, mas ele vai refletir a luz que vem de Deus. Até que a gente reúna todos os nossos esforços para empregar no atendimento que temos e devemos fazer às pessoas. Até que a gente, um dia, a gente consiga fazer. Hoje, eu estou muito melhor do que eu fui ontem. E amanhã, eu vou fazer um esforço maior do que eu fiz hoje, para eu ser melhor do que eu estou sendo hoje. Isso é defender a vida com Jesus. Isso é trabalhar na nossa evolução com Jesus. Se a gente fizer isso, né, amar, cuidar das pessoas como elas são, e nos importar conosco mesmo, no sentido da gente ser melhor, a gente está defendendo todas as formas de vida com base no Evangelho de Jesus. Gente, muito obrigada a vocês pela atenção. Fica o nosso agradecimento, como se falou, cada palestrante que veio esse mês aqui traz a sua visão. E a sua visão foi muito pura, no sentido de que necessitamos
fazer um mundo diferente e tirar a força da vontade. Que todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessa mais desigualdade, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou ser perfeito e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. De todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. Planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. De todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Minha prece, uma prece em forma de canção, já nos despedindo, agradecendo mais uma vez a diretoria dessa casa, onde sempre Farol Luz foi bem acolhido, desde o início de 2020, quando iniciamos. Fui do Grupo Acorde por 15 anos, Zé foi do Grupo Acorde por uns 15 também, Sérgio ainda pegou já essa fase antes da pandemia, foi Sérgio? O Grupo Farol Luz começou em 2020 e logo em seguida a pandemia começou. Tivemos a primeira apresentação no nosso lar, numa live solidária de Natal, onde estávamos eu, Zé, seu Laércio, Alan, Fabinho e Chico do Canto e Luz, somente nós e mais ninguém naquele espaço, porque a pandemia não permitia. E começamos o Farol Luz ali, eu e Zé sozinhos, fizemos a live solidária de Natal e depois nos afastamos novamente, porque a pandemia foi muito tempo, né? Então vamos lá, minha prece, uma prece em forma de canção. Deus infinita paz, Pai amoroso, ressuscita-me, ressuscita.
ser paz e luz no meu interior. Venho te agradecer por tudo, hoje e sempre. E assim seja. Toda a essência do ser me faz renascer paz e luz no meu interior. Venho te agradecer por tudo, hoje e sempre. E assim seja. Assim seja. Parou. Uma boa noite a todos. Entregar uma pequena lembrancinha que o nosso irmão Robson fez.